Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez com o nosso podcast Semear, no nosso programa EBC em Foco. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez para compartilhar uma lição maravilhosa. Já está aqui comigo o pastor Marcílio. Paz do Senhor, presbítero Tiago, paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos. Já vai compartilhando aí com os teus amigos este podcast. Já se inscreve, já deixa teu like. Vai ser de bênção hoje. Hoje a gente vai falar da lição de número 2, que tem por título Somos Cristãos. Este é o assunto que a gente vai conversar aqui, juntamente com o pastor Marcílio, e vai ser de bênção para a nossa vida. Eu gostaria que o pastor Marcílio lesse o texto áureo. Texto áureo. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19. A verdade prática nos diz assim: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 ao 9 e depois o versículo 14. Você pode estar lendo em casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. Antes de começarmos falando do primeiro ponto da nossa lição, temos que falar da palavra-chave. E a palavra-chave hoje, pastor Marcílio, é evangelho. O que o senhor pode falar para a gente sobre esta palavra-chave? Queridos irmãos, a palavra evangelho significa boas novas. De uma forma bem resumida, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele nos ensina algo para o resto das nossas vidas, quando ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós precisamos observar algo com relação ao evangelho. Então, em grego, allos significa outro do mesmo tipo e héteros significa outro de um tipo diferente. Dois tipos de evangelhos. Héteros, que é evangelhos diferenciados, e allos, que significa outro do mesmo tipo. Ou seja, o evangelho que estes judaizantes que nós vamos comentar daqui a pouquinho tinham apresentado aos irmãos ali na Galácia, né? Era um evangelho héteros, ou seja, um evangelho essencialmente diferente do evangelho de Deus. O evangelho de Deus é boas novas. E o evangelho, presbítero Tiago, ele é único para todos os povos. Então eu queria já aproveitar essa oportunidade que estamos falando desta palavra, né, de boas novas, aqui na própria lição, no texto, na leitura bíblica em classe, no capítulo 2, versículos 2 e 5, nos diz o seguinte: Paulo escrevendo aos Gálatas: e subi por uma revelação e lhe expus o evangelho, que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Aí ele conclui aqui no versículo 5, com relação ao evangelho que ele estava pregando aos irmãos ali na Galácia, aos Gálatas, né, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Então aqui nós vamos observar a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, que ele não cedeu nenhuma hora com relação à circuncisão de Tito. Porque aqui dois tipos de evangelho com o mesmo sentido allos, que foi pregado por Paulo e por Pedro. O evangelho de Pedro, o evangelho da circuncisão, e o evangelho de Paulo, pregado, o evangelho da incircuncisão, onde ele conclui dizendo: para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Foi este o conselho de Paulo, né, aqui aos irmãos na Galácia. Agora já vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Pastor Marcílio, aqui a gente vai ver que Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém, 14 anos após a sua conversão, guiado por
revelação divina. Foi nesta ocasião de obediência a Deus e não um pedido de prestação de conta que o apóstolo Paulo ele vai, né, que ele tinha uma missão. Então, vamos começar aqui, né, debatendo, conversando sobre esse primeiro ponto. Pastor Marcílio. Pois bem, presbítero Tiago, demais ouvintes aqui do podcast Semear, no seu programa EBC em Foco. Paulo aqui tem 14 anos, né, da sua convenção. Ele pela segunda vez sobe a Jerusalém, como ouvimos aí o presbítero Tiago mencionar. Então, a primeira Assembleia Geral dos Apóstolos, que era justamente o Concílio de Jerusalém, Paulo não estava, neste momento, né, indo para a reunião da Assembleia do Concílio. Porém, aqui, Paulo estava lançando um antídoto contra esses judaizantes, que nós vamos observar lá no terceiro ponto, no terceiro tópico. Então, apesar de Paulo ser judeu, né, ele nasceu em Tarso, né, por isso ele era um cidadão romano, porque Tarso, né, ficava nas províncias romanas, então ele era justamente da tribo de Benjamim, então por isso que ele era judeu. Então, a primeira vez que Paulo foi a Jerusalém, né, na sua primeira aparição, nós observamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. É a primeira vez que a Bíblia menciona o nome de Saulo. Então, justamente durante o apedrejamento do diácono evangelista Estevão. Paulo, o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, começa dizendo que Paulo consentiu, e Saulo consentiu na morte de Estevão. Aí depois, no capítulo 9, né, Paulo, ele se converte ao Senhor, ali quando vai com cartas para pegar em Jerusalém. Esta é a primeira viagem, né, de Paulo a Jerusalém, trazer presos cristãos para torturarem, para praticamente prenderem os cristãos, né? Então aqui nós temos algo extraordinário quando a Bíblia diz que pela segunda vez, quando ele foi, né, ele foi totalmente por meio, como você disse muito bem colocado, por meio de uma revelação. Aí, nesta oportunidade, ele participa de uma reunião, né, que esse objetivo era outro já, né, justamente, pastor? Ele tinha uma missão ali, né? Nesse momento, ele está participando apenas de uma visita onde, antes da sua primeira viagem missionária, e ali acontece algo, né, que está havendo um debate com relação à circuncisão e incircuncisão, né? Então, o Paulo aí, ele aproveita a oportunidade, ele participa, porque nessa reunião do concílio, e nós vamos observar aí esse objetivo da reunião, justamente, são poucos que tem, porque os demais discípulos estavam evangelizando. A gente só vê a Bíblia falando de Paulo, Barnabé, que era o companheiro dele de viagem missionária, né? Nós vamos observar que ele deixa lá na ilha de Creta, né, Tito, porque Barnabé é natural de Chipre, né, da ilha de Chipre. Aí o que é que nós vamos observar? Né, que Paulo aqui, né, nesta segunda, né, visita, pela revelação que ele recebeu do Senhor a Jerusalém, ele participa depois do concílio, né, juntamente com Barnabé, com Timóteo, com Tito, né, com Pedro, Tiago e João. A gente vai ver, né, na lição, pastor Marcílio, que Paulo ele leva donativos, né? Leva donativos para os irmãos pobres ali da Judéia e aproveitou esse ensejo aí para expor o evangelho, né, que ele estava carregando para os gentios. Porque a gente vai ver que a missão de Paulo, de Deus para a vida de Paulo, era levar o evangelho para os gentios. Apesar que quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver que Paulo até pensava que a missão dele era levar para os judeus o evangelho, né? Mas só que ele foi chamado realmente para levar o evangelho para os gentios. Ele tinha plena convicção disso, né? Ele tinha plena convicção de que sua mensagem vinha de Deus. E isso é muito maravilhoso em ver, pastor Marcílio, em Paulo, essa convicção. A gente, quando lê as suas cartas, a gente vê que
ele tinha isso entranhado dentro dele. Ele tinha essa convicção do Por i- chamado, né? Por isso que ele não se envergonhava, né? Então, antes, ele como um doutor da lei mosaica, conhecimento extraordinário, ele, como um verdadeiro judeu, ele pensava, ele agia como os judaizantes, mas depois que ele se converte no caminho de Damasco, né, ele passa a ter uma nova visão, né, em relação ao cristianismo, e por isso que ele se tornou perseguido, né, por levar aquilo que ele acreditava. Né? Tudo mudou, né? Tudo mudou na vida dele. Efésios capítulo 3, versículo 8, é bom a gente ler aqui, que diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça. Veja, que convicção de Paulo. De pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo tinha certeza da riqueza que ele carregava. E ele precisava, de alguma maneira, levar aquilo que estava dentro do seu coração, que era o evangelho da graça. Paulo levou Tito, um grego, ao encontro, enfrentando resistência dos judaizantes, porque Tito era um grego. Já começou aí um embate, e esse embate, presbítero Tiago, provocou no meio dos judaizantes que estavam infiltrados ali naquela reunião, naquele concílio, não é? Porque Paulo tinha preocupação com o evangelho genuíno. Então ele tinha depositado muita confiança no ministério de Tito. Então quem era Tito? Tito era considerado pelo apóstolo Paulo como um companheiro, como um cooperador, né? E tanto é que na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele deixou na ilha de Creta Tito como pastor, para combater justamente os judaizantes que estavam ali, os doutores da lei, que às vezes traziam ensinos distorcidos. Aí, por falar em ensino distorcido, esse tema da nossa lição, Somos Cristãos, nós não precisamos provar, né, que nós somos cristãos, mas aqui nós estamos tratando justamente dessas aberrações doutrinárias, que a gente pode até chamar, como o próprio pastor Ezequias Soares coloca, inovações que são desvios da fé cristã, que eram defendidas pelos judaizantes, considerados falsos irmãos. Né? E por quê? Existia um embate ali entre o cristianismo e o judaísmo. Então, lá em Atos, capítulo 11, versículo 26 até o 27, o 26 precisamente, é onde os cristãos é chamado pela primeira vez de pequenos Cristo, seguidores de Cristo. Mas este posicionamento foi como se fosse uma zombaria para com os seguidores de Cristo. E diz assim o versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, os judaizantes ali, como eu falei, zombavam deles como seguidores, porque eles seguiam o cristianismo genuíno, enquanto que eles tinham, os judaizantes, as práticas, as normas judaicas, totalmente diferente do cristianismo. Então, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 3, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, nos diz o seguinte: mas nem ainda Tito, Paulo falando, né, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O que é que Paulo está dizendo? Que Tito acompanhou tanto Paulo, como você colocou, como Barnabé, em uma visita a Jerusalém. Então, qual era o objetivo dessa visita? Era justamente, né, que eles discutissem com os apóstolos, como também com os líderes que ali estavam da igreja, a controvérsia sobre os gentios cristãos em relação à lei mosaica. Então, era a briga, né, dos judaizantes. E Tito não era circuncidado. Por isso que os judaizantes... Teve tanto atrito, né, pastor? Eles queriam, justamente, eles queriam que Tito fosse circuncidado. Depois, Pedro reconhece, né, esse particular de Paulo, e ele também apoia. Quando ele foi lá na casa de Cornélio pregar o evangelho, né, Cornélio era gentil.
Então Pedro ele reconhece que os gentios não precisavam ser circuncidados. Quando a gente fala assim, pode haver uma mistura, gentio, grego, igreja, judaizantes. Então, eu quero deixar bem claro, queridos irmãos, que Deus ele vê a humanidade como 3 grupos. O grupo dos judeus, o grupo dos gentios, que não são judeus, e a igreja, que somos nós. Ou seja, a igreja ela é composta por todas as pessoas que reconheceram o cristianismo, reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador. E os gentios, né, são todos aqueles que não são judeus e não são igreja. Então precisam reconhecer Cristo como Salvador. Os judeus, né, eles tinham essas práticas judaicas que o cristianismo não adota. Então eles queriam que os cristãos vivessem da mesma forma que eles viviam, né, zelando, né, e sendo guiado pela lei mosaica. Pastor Marcílio, o que me chama a atenção aqui é que, por mais que Paulo sofreu tanta pressão, mas ele não cedeu a essa pressão, pois ele defendia a essência, né, da salvação, que é pela graça. Né? E não pela lei mosaica. Isso. Né? Tanto presbítero Tiago, nós observamos, né, que no início eu falei que o evangelho é único para todos os povos. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 24 até o versículo 28, nós observamos o seguinte, né, em relação à lei mosaica, a lei e a graça. Né? De maneira que a lei nos serviu como tutor, como aio, como orientação, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Aí ele conclui no versículo 25, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo da lei. Então nós não estamos mais debaixo do aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. No versículo 27 ele diz, porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Aí ele conclui no versículo 28, nisto não há judeu nem grego. Olha, 2 povos vistos pela humanidade como Deus vê a humanidade, né? Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui trata a unidade da igreja. Vamos entrar agora no segundo ponto da lição, falar sobre a tendência judaizante no início da igreja. Né? Paulo aqui ele fica perplexo com a rapidez que os gálatas abandonaram o verdadeiro evangelho. Paulo, ali na tendência judaizante, no início da igreja, naquela reunião do concílio em Jerusalém, ele fala dessa tendência, né, do outro evangelho que os irmãos ali na Galácia estavam proferindo, que era justamente esse evangelho héteros, né, diferente daquele que ele vinha pregando, né, aos gentios. Então, por isso que Paulo chama eles de desertores. Então, a igreja, para Paulo ali da Galácia, havia adotado justamente, presbítero Tiago, o legalismo judaico. O que é isso? Eles estavam apresentando o desvio da fé cristã, cometidos pelos judeus chamados judaizantes. Ou seja, é aqui que vai entrar as aberrações doutrinárias, as inovações desses desvios da fé praticados pelos judaizantes, né, que são considerados falsos irmãos, porque estavam vivendo pela lei, não aceitando o cristianismo. O apóstolo Paulo, presbítero Tiago, né, ele emprega aqui esse verbo grego, né, metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar casaca. Gostei desse termo aqui que o pastor Ezequias Soares coloca aqui, né? Que o apóstolo emprega nessa passagem, né? Que era justamente utilizada na antiguidade quando alguém desertava. Tanto é que Paulo chama os Gálatas ali de desertores, né? E isso significa também a mudança de partido, de filosofia,
de religião, entre outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. É isso que Paulo está dizendo, ou seja, eles estavam praticando apostasias, eles eram apóstatas, né, da fé genuína que Paulo estava pregando. Por isso que Paulo ficou totalmente assustado ali, né? Aí agora nós vamos observar, se a gente falou tanto de judaizantes, quem eram os judaizantes, né? Esse termo do grego, iodaizo, viver como judeus, é aquele povo que vive como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que eles eram os opositores dele, identificado também como falsos irmãos. Eles se apresentavam como enviados por Jerusalém à igreja mãe. Então, eles eram legalistas, judaizantes, eles eram legalistas, dentre todo o povo judeu. Por isso, eles são chamados de judaizantes. E nós vamos observar que o clima, a tensão mudou. E hoje em dia, nós observamos muito isso, né? Tem muitas pessoas que podem ser classificadas nos nossos dias atuais como judaizantes. Ou seja, são falsos irmãos que levam um evangelho anátema, um evangelho que não tem fundamento bíblico, um evangelho que não é genuíno, né? Ficam enganando as pessoas até mesmo nas mídias sociais. Então, até hoje está acontecendo, né, esse espírito judaizante no seio da Igreja de Cristo. Então, esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Aí o que é que nós observamos? A salvação não é pela lei. A salvação ela é pela graça. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Né? O que é que a Bíblia diz? Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Claro que pela fé. Uma vez nos foi dada, nós passamos a acreditar na salvação perfeita, gloriosa, né, que recebemos de Cristo Jesus. Na verdade, eles eram opositores, né, de Paulo. Né? E hoje em dia a gente observa muito isso. Satanás está usando muito o presbítero Tiago no seio da igreja, estão adentrando, né, nos departamentos infantis, né, para poder distorcer a sã doutrina que os pais estão ensinando aos seus filhos, o caminho em que deve seguir, o caminho em que deve ser orientado pela palavra de Deus. No nosso meio, nas igrejas, tem muitos judaizantes também, né? Ou seja, que não praticam a prática judaica, porém o espírito judaizante está envolvendo a muitos. Ali no concílio, o clima de tensão era tamanho, tanto é que Paulo e Barnabé estavam sofrendo pressões ali dos judaizantes, diante de todos os apóstolos ali em Jerusalém, né? À luz do próprio versículo 9, parece que somente, como já falei, Pedro, Tiago e João estavam nesta reunião no concílio, os demais discípulos estavam evangelizando. O que é que acontece nesta reunião ali do concílio em Jerusalém? Estavam tratando justamente da lei mosaica, como nós já comentamos aqui, e também, né, se havia essa questão da circuncisão e incircuncisão. Então, existe uma grande diferença entre o cristianismo protestante e o cristianismo judaizante. Por exemplo, o cristianismo protestante é um movimento, né, surgido no início do século XVI, que propunha a volta ao cristianismo simples e bíblico. Sua maior bandeira foi a defesa de que a salvação é somente exclusivamente pela graça, como nós já mostramos aqui, mediante a fé. Ensino que havia sido deturpado pelo catolicismo romano e suas vendas de indulgência. Já o cristianismo judaizante, eles têm uma tendência ocorrida ali no século I, né, devido ao grande número de sacerdotes e fariseus que se converteram a Cristo, foi algo durante combatido pelos apóstolos. No século XVI, grupos anabatistas se tornaram sabatistas, dando início a uma tendência de adesão a práticas judaizantes entre os protestantes.
Então, existe muitas diferenças entre o cristianismo protestante e cristianismo judaizante. Por exemplo, o cristianismo protestante propõe uma liturgia simples, enquanto que o cristianismo judaizante, né, propõe uma liturgia com excesso de símbolos, práticas e rituais judaicos, coisa que nós não utilizamos, como, por exemplo, né, o kippá, o shofar, entre outros, né, rituais que eles queriam que os gregos, né, os gentios também fizessem. Aí Paulo se opõe a essas práticas do judaizante. Pastor Marcílio, na minha visão, os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, né? Da liberdade cristã, do evangelho e da mensagem que Paulo estava pregando. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O evangelho de Cristo é um evangelho simples. Não precisa colocar pesos, não precisa colocar julgos que o ser humano não possa carregar. Há uma simplicidade grande no evangelho de Cristo. Por que é simples? A intenção de Jesus Cristo foi alcançar a todos. Então, Paulo sabia muito bem disso quando ele foi pregar para os gentios, quando ele falava do evangelho de Cristo, do amor. Ele sabia que era um evangelho que todos poderiam alcançar e aceitar este evangelho. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, né? O cristianismo judaizante, coisa que nós não praticamos no cristianismo protestante, eles praticam. As suas bases, né, são a guarda do sábado, a comemoração das festas judaicas, né, por eles ser judeus. E aqui diz a comemoração dessas festas judaicas, o seguir as leis dietéticas do Antigo Testamento, o uso de símbolos judaicos, né, a estrelar, todas essas práticas como condição para a salvação. Então, eles sempre diziam que as pessoas, para serem salvas, tinham que praticar tudo isso que eles praticavam. Agora vamos para o terceiro e último ponto da nossa lição, a tendência judaizante hoje. Pedro e Paulo pregavam para públicos diferentes, não é isso, pastor Marcílio? Isso mesmo. Judeus e gentios, eram públicos diferentes, mas o evangelho era o mesmo. Que coisa linda. O evangelho justamente é único para todos os povos, como está no capítulo 2 e capítulo 3 de Gálatas, né? Quando Paulo escreve. Então, esse mesmo evangelho, né, o evangelho das boas novas. O apóstolo Paulo aqui nos ensinou, pregando o evangelho, né, mostrando que não precisava os gregos, gentios se circuncidarem. Então, nós observamos aqui que o evangelho de Pedro e Paulo, também chamado, respectivamente, do evangelho de circuncisão, incircuncisão do evangelho de Paulo e circuncisão, o evangelho de Pedro, são apenas um. Né, como nós já falamos aqui, né, que são as palavras gregas allos e héteros. Héteros diferente e allos, o mesmo evangelho. Então, são meras formas, como temos aqui, de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com tendência diferente. Enquanto que o compromisso de Paulo era com os gentios, ele foi constituído por Deus apóstolo, doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. Quem é? Os gentios, que não eram judeus e nem eram igreja. Enquanto que Pedro, né, o compromisso de Pedro era justamente com os judeus, mas a mensagem que tanto Pedro como Paulo pregavam eram a mesma. Era uma mensagem de uma essência universal, né, pastor? Para todos. Efésios 4, versículos 5 e 6, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Veja que coisa linda, né? Glória a Deus. Então, o mesmo evangelho que nos alcançou, que nos abraçou, que nos amou, não é? É o mesmo evangelho que chega a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas. Que coisa linda, né? O amor de Cristo. Então, essa é a mensagem que Paulo carregava. A gente vai ver também aqui, pastor Marcílio, que os judaizantes também tentavam tornar o cristianismo
uma seita judaica ao complementar a obra de Cristo com a lei. E na tendência aqui, eles buscavam outro evangelho, né? Então, contra essa tendência que os judaizantes aplicavam aí com relação ao cristianismo, é preciso que nós possamos aprender a viver na dependência do Espírito Santo e não na dependência da lei mosaica. Ela serviu como aio, ela serviu como tutor e nós nos orientamos, porém, nós recebemos a salvação, como já dissemos aqui, pela graça. Então, eu e você, nós precisamos lutar contra os vícios da carne e buscando as virtudes do Espírito Santo. E assim, nós vamos vencer o perigo dessas doutrinas judaizantes. A gente vai ver aqui sobre as práticas judaizantes atuais, que eles ainda praticam. Justamente, é como nós já falamos aqui na diferença do cristianismo protestante e o cristianismo judaico. Então, a tendência dos judaizantes era justamente guardar o sábado, fazer a observância rigorosa do cachutre, né, que é o termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, como nós falamos aqui, e também a liturgia da sinagoga, que é totalmente diferente das nossas liturgias. Eles adentravam na sinagoga, tinha todo um ritual, o presbítero Tiago. Tinha que ir lá, abrir o armário, pegar a Torá, né, que é a lei de Deus, abrir, colocar na mesa. Então, um ritual constante. E eles estavam querendo que os gentios, os não-judeus, seguissem os mesmos passos, que são costumes, são culturas diferentes. Até mesmo nas vestimentas deles são diferentes. Né? O povo oriental é diferente do povo ocidental. Então, aqui, na liturgia da sinagoga, ele tinha todos esses rituais. Então, nós já falamos que no cristianismo protestante, a liturgia ela é totalmente simples. Né? Então, não tem ritualismo. Né? E aqui diz o seguinte também, o uso do shofar, né? Que é aquela corneta de chifre de carneiro, né? Trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso de talit, né? O manto ou chale usado para oração e o uso do kippá, que é o solidel, né? O solidel, o kippá, aquele chapéuzinho que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Então, todos esses costumes são costumes judaicos, né? Do Oriente, da crença deles. Eles não estão condenados por isso. Eles, mesmo seguindo, né, eles pregam um cristianismo diferente do que nós pregamos. Simplesmente assim. As práticas judaizantes atuais não devem comprometer a liberdade cristã em Cristo Jesus, de maneira Glória nenhuma. a Deus, muito bem. Pastor? Então, Romanos 14, 5 e 6 diz assim, a quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Quem considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Então, se eles acham, né, que deve fazer, que assim o faça. Não é isso, pastor? O importante é que cada um aceite o evangelho de Cristo. Que o homem venha ao pleno conhecimento da verdade por meio do arrependimento. Né? Então, aqui nós temos a condição entre os judeus e os não-judeus, né? Concluindo aí, né, esse pensamento que o que Cristo quer é justamente o reconhecimento do ser humano, o reconhecendo como Salvador e Senhor. Então, qual é a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes? Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica, ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura, é o que nós já comentamos aqui. No caso do não-judeu convertido ao cristianismo, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo concluiu dizendo, cada um fique na vocação em que foi chamado. Lá no capítulo 7, versículo 20 da primeira carta aos Coríntios. Amém, graças a Deus estamos aqui concluindo mais uma lição muito importante, uma lição que nos ensinou bastante e que nós precisamos aprender
a viver na dependência do Espírito Santo e não da lei. Como Amém? também que o evangelho é único para todos os povos. Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aos irmãos ali da Galácia, aos Gálatas. Observamos o cristianismo protestante e o cristianismo judaizante. E os judaizantes, né, Paulo, como também Pedro, condenavam, dizendo que eram falsos irmãos, como aberrações doutrinárias, inovações, e que eles apresentavam desvio da fé cristã. Amém. Graças a Deus por mais uma lição. Quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Foi muito bom ter você aqui. E vamos se preparar para a nossa próxima lição, que é a lição de número 3, Pastor Marcílio, que vamos falar sobre a encarnação do Verbo. Vai ser tremenda essa lição. Sem dúvida alguma. Estaremos aqui em nome de Jesus. E o presbítero Cleito Holland estará conosco aqui também. Isso, graças a Deus. Queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Agora vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais uma lição, né, que Ele nos presenteou de estar aqui neste momento, juntos, falando da sua palavra e aprendendo. Glória a Deus. O presbítero Tiago vai fazer a oração e eu vou impetrar a bênção apostólica. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Jesus, por este momento que passamos aqui na Tua presença. Pai querido, Pai amado, abençoa o pastor Marcílio, continua ajudando, dando força. Continua, Senhor, nos ajudando para continuar, Senhor, neste podcast, nesta missão, que é de levar a Tua palavra. Pai amado, abençoa todos aqueles que estão em casa. Continua nos ajudando. Nós te pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não saia daí, recebam a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo permaneçam conosco hoje e sempre. Dizemos amém. Amém.